Eu quero falar de um exemplo de superação, de perseverança e de fé, de um homem que dificilmente a gente ouve falar dele. Se bem que aqui na igreja você ouve muito falar desse nome. Então, Josué capítulo 14, verso 6 em diante, diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. E agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os aniquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os aniquins, e a terra repousou da guerra. Amém, irmãos? Pode sentar. Observe que Calebe... Não, pode ligar. Observe que Calebe está cobrando de Josué uma promessa dada a ele há 45 anos passados. E o que chama a atenção logo de cara aqui no texto é que quem provocou a nação de Israel para a fé não foi Josué, foi Calebe. Josué estava junto com ele, mas quem trouxe o relatório positivo não foi Josué, foi Calebe. E o texto diz isso claramente. O que significa o nome Calebe? Calebe significa homem de faro. Esse é o significado do seu nome. Também tem o significado de cão, no sentido de lealdade. Essa coisa de que o cão é o melhor amigo do homem, isso não vem de hoje, né? Já vem de muito tempo. E de fato quem cria cachorro sabe a lealdade que um cachorro tem para com o seu dono. O gato é o animal mais sem vergonha que existe. Quem cria gato aqui sabe disso. Você pode se mudar e largar ele na casa que ele vai se virar, vai caçar e tal. Cachorro, se você mudar e largar ele para trás, ele morre. Perigoso ele morrer. Você pode dar uma surra no cachorro, você pode queimar o cachorro com gasolina se ele sobreviver, e no outro dia você alisar ele vai abanar o rabo para você. Tamanha é a lealdade do bichinho. Então, quem cria cachorro sabe disso. Cachorro escolhe o dono, gato escolhe a casa. Até porque o gato é felino, né? Então eu quero falar de exemplo de superação, perseverança e fé, que é a respeito de Calebe, que é esse exemplo de superação, de perseverança e de fé.
Eu já disse aqui, então, o que significa o nome Caleb. O que é superação? Então, superação nada mais é do que você ultrapassar uma situação desagradável, de que você ultrapassar uma situação perigosa. A superação é um ato de você ser vencedor, é uma ação para vencedores, é conseguir a vitória, é sobrepujamento, então. E aqui eu falo também de perseverança e de fé. Fé eu não preciso aqui denominar o que é fé, porque os irmãos estão capacitados para saberem a respeito do que é fé. Mas a perseverança é uma firmeza ou uma constância num sentimento, numa resolução, no trabalho. E apesar das dificuldades, dos desafios, dos incômodos, você continua prosseguindo. Então é a virtude que contribui para o seu êxito, para a sua vitória, para a vitória na sua vida cristã, na vida humana. Então perseverança tem como sinônimo persistência, constância, determinação. E por óbvio apresentam-se como obstáculos à perseverança o desânimo, a impaciência e ainda, Alessandro, o medo de mudança. Isso são obstáculos para a perseverança. O texto que nós lemos está registrando aqui um diálogo, uma conversa entre Josué, o líder daquela época do povo de Israel, e Caleb, o seu companheiro de longa data, seu, posso dizer, amigo, aquele que juntamente com ele os dois sobrepujaram os 10 demais espias que foram enviados à terra de Canaã, e que disseram que aquela terra era terra de gigante, que não havia condições do povo entrar, porque eles eram homens fortes e homens guerreiros e etc e tal. A gente vai discorrer um pouco mais sobre isso. Então eles estão discorrendo sobre isso. Lembra lá, eles saem lá do Egito, lá atrás, no início da caminhada de Israel, da saída do Egito, inaugura-se a Páscoa, eles saem do Egito de uma forma fantástica, de uma forma espetacular. Eles atravessam o deserto, sendo alimentados todos os dias de forma miraculosa, milagrosamente. A Bíblia diz que chovia alimento, que brotava água até da rocha, mas quando chegou a hora de tomar posse da terra, eles ficaram com medo dos gigantes. Dos 12 enviados, então, para espiar a terra, apenas Josué e Caleb, esses dois, trouxeram uma visão positiva a respeito das possibilidades de conquistar aquela terra. Caleb era 40 anos para aquela época, eu posso dizer que era um jovem senhor, não é? Então era um jovem senhor corajoso. Ele não concordou com o relato desses 10 espias que foi dado a Moisés, com aquele relatório que foi apresentado a Moisés. A terra é boa, olha aqui o tamanho do cacho de uva, 2 homens para carregar um cacho de uva. Eu fico imaginando o tamanho das uvas, né? Esses dias o Mateus me mandou um vídeo do Miguel, nosso neto, comendo um morango. Olha o tamanho do morango. Eu nunca tinha visto um morango daquele tamanho. Eu falei, isso aí é uma maçã? Ele falou, não, é um morango. Está comendo um morango. Aí eu fico imaginando o tamanho daquelas uvas. Se 2 homens, pastor Jair, para carregar um cacho de uva. Mas, no entanto, esses 10 homens frouxos deram um relatório negativo, enquanto Caleb não se conformou com isso. Então esse relato levou os filhos dos 10 espias, levou os filhos de Israel, o povo de Israel, ao desânimo, à murmuração. Quando eles começaram a dizer que as cidades eram grandes e fortes e terra de gigante, e que o povo era poderoso, e que diante daqueles filhos de Anak, eles se sentiam como gafanhotos, e assim também eles eram vistos aos olhos daqueles gigantes. Mas Caleb não se conformou em ser chamado de gafanhoto.
Ué, que história é essa de você estar me chamando de inseto, rapaz? Que conversa é essa? Né? Quer que se fosse parafrasear ele nos dias de hoje, ele diria dessa forma, porque ele sabia do valor que ele tinha diante de um Deus que havia demonstrado o seu cuidado e o seu poder para com aquele povo. Pelo erro dos outros irmãos, Caleb também foi penalizado e teve que perambular 40 anos pelo deserto para então herdar a terra prometida. O ciclo do deserto, nós sabemos, durou 40 anos. E todos os homens da primeira geração, acima de 20 anos, exceto Caleb e Josué, morreram no deserto, prostrados no deserto. Eles dois, acima de 20 anos, foram as únicas exceções. Nem Moisés pisou na terra prometida, porque não era o papel de Moisés mais. Imagina só, Caleb viu quase 75 mil homens da sua tribo morrerem no deserto durante 40 anos. E viu 603.500 homens de toda a nação de Israel, acima de 20 anos, morrerem no deserto. Mas ele não fez como a maioria, que diante do medo, da desesperança, deixa morrer sua fé. Agora, no texto, ele está com 85 anos de idade. Alguém aqui tem 85 anos? Não, eu acabei de fazer 60. Eu não sei quem é a pessoa mais experiente aqui, mas eu acredito que não tem ninguém aqui com 85 anos. Mas com ele com 85 anos, aí você pode dizer, mas naquela época era diferente, né? Agora ele está com 85 anos e está afirmando aqui, eu estou pronto. Eu treinei esse tempo todo. Eu não desisti, eu não morri. A minha fé e a minha esperança continua aqui comigo, gerando perseverança. Estou pronto. Estou pronto para ir para a guerra, para conquistar aquilo que Deus me prometeu. Porque eu sei que o que prometeu é fiel para cumprir. Ele tinha uma promessa da parte de Deus. Em Números, no capítulo 14, verso 24, Deus diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou, olha a palavra aí, em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Promessa de Deus, cumprida 45 anos depois. Caleb guardou então em seu coração a palavra que recebera da parte do Senhor. Aquela promessa, irmãos, queimava no coração de Caleb ao longo daqueles anos. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez na sua vida. Mas existem promessas, pastor Jair, que queimam nos nossos corações durante muitos anos. Quando eu me converti, pouco tempo de convertido, alguém chegou em mim, botou a mão na minha cabeça e me deu uma palavra profética. Vejo você viajando para a Europa e lá na Europa Deus vai te usar. Hã? Pois é, dia 1º de maio agora nós estamos partindo para a Europa. Isso tem quase 30 anos. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer em Europa? Não tem nada lá. Né? E agora chegou a hora, se Deus assim nos permitir, até peço oração, já antecipo aqui, pedindo oração aos irmãos mais uma vez, né? E agora, dia 1º, quarta-feira, nós estamos pegando esse voo lá para passar 40 dias lá em Portugal, lá com o nosso filho, com nossa nora, nosso neto. E de lá
já fizemos até contato, já falei, já disse aqui outro dia na igreja, fiz contato com o pastor lá, que eu quero, de uma igreja que era, o pastor que era daqui, de Brasília, do Gama, que está lá há 6 anos, e ele tem um trabalho celular lá, e é um trabalho que eu quero conhecer, porque é um trabalho celular, mas é de uma igreja reformada. Então eu quero ver como é que é isso, como é que é esse mistério, pastor Maurício. Então, irmãos, todos nós recebemos promessas da parte de Deus. Todos nós, não tem exceção aqui. As Escrituras nos aconselham a que retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Está lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 23. Caleb foi e pisou na terra que seria sua por herança 45 anos depois. Irmãos, a fé nos leva a pisar na terra da promessa que ainda vamos herdar. Jaizão está indo, mas a Claudete para Paraíba, lá já pisou na terra, agora vai herdar. Daqui uns dias está mudando para lá. Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, porque todas quantas promessas há de Deus, são dele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Caleb teve sua vida conservada, porque guardou em seu coração a palavra de Deus. Você tem guardado no seu coração a palavra de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Deus te prometeu? Ou você está se sentindo um gafanhoto? Como é que está a sua vida nessa questão? É interessante observar que Caleb aqui, o personagem bíblico, não tinha apenas sonhos humanos. Ele buscou projetar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus lhe prometeu, aquilo com que Deus ensinou através do seu servo Moisés e dos demais sacerdotes. Ele pautou a sua vida de acordo com os mandamentos divinos. E não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E uma vez que o Senhor lhe fez promessas, ele creu e não abriu mão delas. Às vezes Deus nos faz algumas promessas, irmãos. E veja bem, quando eu estou falando Deus nos faz promessas, você tem que confrontar isso com a palavra de Deus. Estou falando de gente que chega para você e fala assim, ó, sabe aquela fulana lá, aquele fulano lá? Pois é, Deus vai matar ele e vai dar a mulher dele para você se casar com ela. Não, isso não é promessa de Deus, isso é promessa do diabo. Né? Não é disso que eu estou falando. Toda promessa de Deus, ela é confirmada na palavra. Você tem que confrontar tudo, como bereano, com a palavra. Se não for, esquece. Ó, lembrei aqui do nosso amado pastor lá do Guará, o Denival. Olha lá, aquela cruz ali, lá atrás, ó. Aquela cruz representa Cristo. Ele é o meu alvo. Ele é a minha principal promessa, não é? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Olha aqui, ó. Então, o que estiver aqui entre mim e aquilo lá, está na direção de Deus. Mas se a coisa está para o lado de cá, Jesus está aqui, o negócio está aqui, Jesus está aqui, a coisa está aqui. Eu não vou por aqui, irmão, eu vou por aqui. Eu vou prosseguir para o alvo. Não há desvios, não há atalhos. Não pode haver esses atalhos.
Por 45 anos ele insistiu em crer e foi pela sua perseverança que Deus o abençoou e conservou-lhe a vida, irmão Boni. Aí o tempo de tomar posse da bênção chegou. O tempo passou para o Caleb. Esse Caleb aqui é com B e E. O meu é com B mudo, viu, irmãos? Quando vocês forem escrever, o meu é com B mudo. Mas não foi impedido para o cumprimento. Aliás, o tempo passou para ele, mas isso não foi impedimento para cumprimento daquela promessa que Deus havia lhe feito. O verso 10 ao 12, eu vou repetir a leitura. Está escrito assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Deus prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Estou lendo em outra tradução aqui. Na época, você ficou sabendo que os aniquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então agora chegou o tempo de tomar posse da bênção. E aí, você vai ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a bênção chegar? Ou você vai lutar por ela? Irmãos, o que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Deus não age em nada natural, Ele age no sobrenatural. Mas as coisas não caem do céu, exceto o maná, como a gente pensa. Tem outra coisa que caiu do céu, o diabo, viu? O diabo também caiu do céu. Então, ele está falando aqui de 45 anos, ele está falando de um período de tempo, de que chegou a hora, de que ele continua forte, continua disposto, continua pronto para brigar por aquela montanha que foi-lhe prometida. Sabe de uma coisa, irmãos? O tempo serve para nos aperfeiçoar, para melhorar as nossas vidas, para nos trazer experiências sobre o que virá. Eu acho que ele ficou treinando esses 45 anos. Todo dia ele pegava a espada e ia lá e dava aquele treinamento. E ele não treinou sozinho não, viu? Tinha mais gente treinando com ele. Então o tempo serve para nos aperfeiçoar, o tempo serve para nos preparar para uma nova realidade de vida. O tempo também serve para nos tratar, para ajustar as nossas vidas, para lapidar o nosso caráter, para nós recebermos aquilo que tem para nós no futuro. Caleb soube esperar o tempo de Deus. Nós estamos vivendo uma era em que todo mundo é agoniado com tudo. Ninguém consegue esperar 5 minutos. Tudo é instantâneo, igual miojo. Era miojo que a gente está vivendo. Todo mundo quer as coisas de forma imediata. Ah, mas espera aí só um momentinho que eu estou ocupado aqui. Não, eu quero agora. A era da informação que chega aos nossos celulares em questões de segundos, talvez até menos de segundos, é a era que vivemos. É o século 21. É o século da multiplicação do saber, como diz o profeta Daniel, que o pastor Jair vai ministrar. Mas a Bíblia diz que quando multiplicasse a sabedoria,
o povo ia ficar correndo de um lado para o outro. E as pessoas estão tão inquietas que estão correndo de um lado para o outro, não tomam posse da bênção, não tomam posse daquilo que foi prometido, não sossegam. Parece que tem comichões, formigamento, faniquito. O homem esperou por 45 anos, aonde ele se aperfeiçoou, aonde ele se preparou, aonde ele de alguma forma foi tratado, aonde ele soube aproveitar esse tempo. E ele não teve vida fácil não, porque ele peregrinou no deserto por 40 anos. E ele guerreou as guerras de Josué durante 5 anos, antes de chegar e dizer, agora é minha vez de tomar posse do meu pedaço. Lembra de Esaú? Que fez o contrário? Desprezou a primogenitura por conta de um prato de lentilha. Quantos de nós estamos desprezando a primogenitura a troco de um prato de lentilha? Quantos estão jogando fora suas heranças por conta de uma necessidade carnal imediata? Quantos abandonam ou abandonaram o caminho da verdade e perderam a herança? Lembra do filho pródigo? Eu fico imaginando aquele rapaz saindo de casa com aquilo que ele chorou para o pai lhe dar, levando... Irmão, naquela época, a herança não era dada em dinheiro ou em posse de outras coisas, não. Era animais, eram gados, era isso, era aquilo. Ele saiu carregando um monte de coisa, de tralha, junto com ele. Todo mundo sabia que ele estava saindo de casa com a herança. Arrumou um monte de amigo da onça. Quando a herança acabou, cadê os amigos da onça? Pastor Maurício era tudo filho de onça. Os filhos de onça subiram. O filho pródigo, então, lançou mão da herança muito cedo e a perdeu. Graças a Deus que ele teve juízo e voltou para a casa do pai. Algumas tribos de Israel, diz a história, negligenciaram a posse da herança. Se você ler aqui no mesmo livro de Josué, no capítulo 18, você vai ver isso. Irmãos, saibamos esperar no Senhor. Ele sabe o melhor momento para recebermos as nossas promessas. Irmão Lino, o tempo não foi capaz de tirar as forças de Caleb. O tempo não será capaz de tirar as suas forças se você permanecer firme na promessa. Caleb não envelheceu por dentro. Mesmo com 85 anos, está lá o homem com disposição para reivindicar sua promessa, tomar posse da herança, lutar contra gigantes e limpar a terra. Ele não ficou murmurando no tempo, não murmurou das adversidades, não reclamou dos obstáculos. O que ele está demonstrando aqui nesse texto é que ele tinha um espírito renovado. A cada manhã, renovava as suas esperanças. Ele não desanimou, ele não desistiu. Ele não se deixou dominar pelo pecado, ele não reclamou. Porque se ele assim o fizesse, ele não teria herdado a terra prometida, ele teria ficado pelo deserto. Irmãos, não desistam da promessa. Não esmoreça na jornada. Não dê lugar ao pecado. Foi pregado aqui ontem, foi dito aqui ontem, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada,
a vil concupiscência, a avareza, a ira, a cólera, malícia, tudo aquilo que Paulo descreve aos Efésios, aos Gálatas, a maledicência. Não haja palavras torpes na sua boca. Ninguém aqui está dizendo que foi fácil para este servo de Deus. E eu não estou dizendo que é fácil para nós, irmãos. Mas nós podemos vencer. Aliás, a promessa é que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Caleb então superou as adversidades. Verso 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os aniquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Como o Senhor disse. O Senhor disse, Deus vai estar com... Irmão, se Deus está contigo, diz o hino, vai vencer. Não há como perder. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Um com Deus é maioria. Está lá o Geazi, preocupado porque cercaram Eliseu, queriam prender Eliseu. Olha o tanto de gente te cercando aí, e tu está aí nessa calma. Ao que Eliseu vai e diz, ô Senhor, abre os olhos desse miserável aqui para ele ver. Quando Deus abre os olhos deles, carros de fogo, cavalos, exército celestial, para Eliseu bater no ombro dele e dizer, está vendo aí, ó, mais são os que estão conosco. Deixa de ser besta, rapaz. Um com Deus é maioria. Os aniquins eram um povo, né? Grande, alto, que residia ali naquela região montanhosa de Hebrom. Ali era realmente conhecido como terra de gigantes. Mas aqui está Caleb confiando no Senhor, enfrentando esses homens, esses obstáculos, e os superando. Irmãos, Caleb era um homem corajoso. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O que é coragem? Coragem significa domínio sobre o medo. Resistência ao medo. Mas coragem não significa ausência de medo. Caleb sentia medo, mas com a ajuda do Senhor, ele resistia e dominava esse medo. Ele teve medo dos gigantes, mas ele os enfrentou. Ele teve medo das cidades fortificadas, mas assim mesmo foi lá enfrentá-las. Foi ele, Caleb, a causa do extermínio dos gigantes daquela região. Ele expulsou dali os 3 filhos de Anak, diz o texto, Sesai, Amai e Talmai, filhos gerados por Enaque. Irmãos, nós podemos e nós certamente teremos medo de muitas coisas. Porém, o medo não pode nos dominar. O medo quer me? Quer me? Então, me tira. Então me tira o medo. Para quem é o apelo? O poeta está cantando para quem? Está pedindo para quem tirar dele o medo, não é? A Deus. Irmãos, o medo quer te parar? Peça a Deus, me tira o medo. Coragem não é ausência de medo, irmãos. Coragem é enfrentar o medo. Enfrentar as adversidades, os obstáculos. Entender que sobre a sua vida há uma promessa. E que ela não vem por caminho liso. Há obstáculos. Há barreiras. Há dificuldades. Há, às vezes, até um certo desânimo.
Mas é preciso perseverar, enfrentar as adversidades. Cabe a nós resistir, cabe a nós enfrentar os obstáculos que se levantam ante a nossa caminhada rumo à promessa de Deus, irmão Aislan. E quantos obstáculos? A gente que conviveu junto aqui durante 8 anos conhece a sua trajetória, da onde começaram vocês, depois que se casaram e aonde chegaram. Não foi fácil. Pedalar uma bicicletinha com um trem nas costas para fazer entrega debaixo de chuva, certamente não é fácil. E ainda às vezes levar a porta na cara. Cabe a nós resistir, cabe a nós enfrentar. Irmãos, como Caleb, cabe a nós entender e confiar que a nossa vitória vem do Senhor. O Salmo 118, 9 está dizendo assim: melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Se fosse dizer isso aqui hoje, melhor confiar no Senhor do que confiar nos políticos. Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Então Caleb vai alcançar a promessa de Deus. Ele conquistou o território tão grande, irmãos, quanto Manassés e Efraim, os filhos de José. Sabe quantos reinos Caleb conquistou? 33 reinos cananitas. E ele foi o líder da tribo de Judá. Lembre-se que Jesus vem da tribo de Judá. Então Judá ocupou boa parte da região sul de Canaã. E ainda ocupou os desertos íngremes, como a Judéia e o Neguev. O auge da sua conquista foi o Monte Hebrom, lugar que pedira a Josué como herança particular para a sua família. E a excelência da sua conquista é vista no texto em que ele expulsou todos os poceiros daquela terra. Vigoroso em sua velhice, aos 85 anos de idade, ele domina toda aquela montanha e derruba os gigantes Sesai, Amã e Talmai. E além disso, ele ainda faz um sucessor, o seu sobrinho, um juiz, descrito nos livros dos juízes, chamado guerreiro, chamado Otiniel, que além de se casar com a sua filha, de conquistar Debir, que é uma cidade, e o monte Kiriat Safé. O monte era o sonho de conquista daquele povo daquela época. Ele liderou todo o povo, o seu sobrinho, né, Otiniel, liderou todo o povo de Israel contra a investida do rei da Mesopotâmia. Isso está em Juízes, no capítulo 3, do verso 7 até o verso 11. Escute bem, irmãos, o que eu vou te falar aqui agora. Eu já estou caminhando para o encerramento. Caleb formou um líder, Caleb formou um sucessor, diferentemente de Josué, que apenas se despediu do povo. Qual foi o sucessor que Josué ergueu? A Bíblia não menciona a morte de Caleb. A Bíblia diz que ele teve paz após as suas conquistas. Lutou, guerreou, sofreu, conquistou, teve paz. É tudo que a gente quer, né, irmãos? Então ele é um referencial bíblico de perseverança nas promessas de Deus,
de disposição para o trabalho, para a batalha, para as conquistas de forma completa. Um homem que saiu da escravidão egípcia, que cruzou um deserto durante 40 anos, que viu e viveu sinais poderosos, que venceu 33 reinos em Canaã, conquistou o monte, matou gigantes, perseverou, foi firme, foi constante no sentimento, foi constante na sua resolução, do seu trabalho, e apesar das dificuldades e dos incômodos, ele assim agiu. Então, irmãos, é tempo de nós renovarmos as nossas forças e as nossas esperanças, como esse personagem. Porque essas forças, essas esperanças, eu tenho certeza, elas repousam em cada um de nós, porque repousam em cada um de nós as promessas de Deus. O Pai, que tudo vê, que tudo provê, que jamais nos desampara e jamais nos frustra. Eu encerro dizendo o seguinte: o final da Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo da nossa vitória é o mesmo de Caleb: a perseverança e a fé em seguir ao Senhor. Que você, cada um de nós, tenhamos grandes e completas vitórias e conquistas. Nunca desista. Amém? Deus abençoe.